Os alemães e austríacos utilizaram as táticas de guerras de trincheiras e também utilizaram o gás venenoso, o gás mostarda, gás cloro e alguns outros gases para matar e atrapalhar os italianos. E também teve um pequeno probleminha que atrapalhou os italianos, pois as condições meteorológicas estavam a favor dos impérios centrais e a neblina ajudou no avanço, pois basicamente os italianos não conseguiam ver seus inimigos e os seus inimigos conseguiam ver os italianos. E depois dessa batalha, 11 mil soldados italianos foram mortos e 20 mil foram feridos ou capturados. E também teve um pequeno probleminha aí, que as linhas de comunicação dos italianos estavam cortadas. O Estado-Maior italiano basicamente não conseguia se comunicar com seus oficiais, ou seja, sem comando, e que os soldados não sabiam o que fazer, começaram a se render em massa para escapar da morte. Mais de 1 milhão de civis fugiram de Carporeto e das cidades vizinhas com medo das consequências da invasão. Os impérios centrais conseguiram avançar mais de 100 quilômetros em direção a Veneza, lá no norte da Itália. A Alemanha só foi detida quando o exército se aproximou do rio Piave. Dessa região, os aliados franceses, ingleses e norte-americanos começaram a ajudar a Itália. Em 26 de outubro de 1917, o nosso brasão de meu Deus entrou na Primeira Guerra Mundial. Os alemães destruíram alguns de nossos navios, como o navio Paraná, que está levando café e alguns outros produtos para a França, também para a Inglaterra. Com isso, o povo ficou bastante bravo e começaram a atacar lojas alemãs aqui no Brasil em protesto. Com isso, o Brasil ficou bem bravo e declarou guerra aos impérios centrais. E de novo, os alemães começaram a usar os submarinos para atacar o Brasil. A participação do Brasil na guerra foi bem pequena. Basicamente, as forças armadas brasileiras não tinha muito treinamento em combate, o que atrapalhou bastante brasileiros. Só que os brasileiros levaram alguns médicos para a Europa, principalmente lá na França, também alguns marinheiros para patrulhar os mares da Europa. E teve uma batalha decisiva do Brasil, que se não tivesse essa batalha, a Primeira Guerra Mundial ia demorar um pouquinho mais para acabar. Essa batalha aconteceu em novembro de 1918, lá perto da Espanha, depois de Gibraltar, no mar Mediterrâneo, onde de noite um marinheiro começou a enxergar alguns telescópios de submarinos alemães, sabe aqueles telescopinhos que estavam por fora dos submarinos? Então o cara meio que falou, ó, tô vendo um negócio aí. Aí ele foi lá e começou a chamar todo mundo lá do navio, né? Todos os soldados que estavam dormindo, né? E eles começaram a mandar bala na água. Só que a água começou a ficar vermelha, ou seja, era sangue o negócio. Só que basicamente os brasileiros começaram a matar um monte de toninhas. Basicamente tinha um grupinho de toninhas que tá nadando sossegado lá. Aí o brasileiro, não sei o que aconteceu, ele que viu que tinha meio que uns submarinos lá. E basicamente começou a mandar bala nessas toninhas que não tinha nada a ver com nada, né? E essas toninhas é tipo prima do golfinho, né? E essa batalha ficou conhecida com a Batalha das Toninhas, sendo o maior vexame do Brasil numa guerra. Aí as toninhas, essa aí foi a Batalha das Toninhas, o brasileiro atacando aí as toninhas. Essas toninhas é tipo um golfinho, né, que tá na foto do lado esquerdo aí, e meio que é parecido com um golfinho. Então eles estavam nadando sossegado lá, e meio que o brasão de meu Deus atacou meio que essas toninhas que não tinha nada a ver com nada, né? E foi nesse mar do Mediterrâneo aí, onde tem a Espanha, a Itália. De 20 de novembro a 7 de dezembro de 1917, aconteceu a Batalha de Cambrai. Essa foi a maior batalha de tanques da Primeira Guerra Mundial, onde foi a Inglaterra, Canadá e Estados Unidos contra a Alemanha. Esse Cambrai era na França, perto da Alemanha. O comando de guerra dos ingleses aplicou novas táticas de infantaria e artilharia nessa batalha. O objetivo era tomar a linha de Hindenburg e chegar perto da Alta de Burlon. Dessa maneira, seria mais fácil ameaçar o exército alemão. E nessa batalha teve bastante combate de artilharia e infantaria. Entre as estratégias dos aliados dos impérios centrais estavam em utilizar tanques para destruir as cercas de arame farpado usadas nas trincheiras pelos seus inimigos, tanto pelos alemães, tanto pelos ingleses, os Estados Unidos e o Canadá. E meio que deu certo por lado dos aliados, pois os ingleses e seus aliados conseguiram avançar 1000 quilômetros nas linhas alemãs, ou seja, começaram a avançar para a Alemanha. E 10 mil prisioneiros alemães foram feitos nessa batalha. E os tanques de guerra foram fundamentais para garantir o avanço das tropas. E essa foi a primeira vitória rápida da guerra, só que meio que foi um pouquinho difícil de avançar e elevou a moral dos aliados. Em 1918, aconteceu as ofensivas de 1918. Basicamente, essas aí foram as últimas batalhas da Grande Guerra. Os aliados começaram a avançar com tudo contra os impérios centrais.
Em 1918, todo mundo começou a querer atacar o Império Otomano, e os ataques dos ingleses mais os árabes contra o Império Otomano deu muito certo, e fizeram os otomanos ficarem desesperados, pois não tinha mais como se defender. Os armênios, depois do fim do Império Russo, conseguiram a independência, declarando imediatamente guerra contra os otomanos. Os otomanos mataram, torturavam, tinha campos de prisioneiros que não recebiam comidas, eram enforcados e tinha um monte de outros problemas que eles tinham que aguentar dos otomanos. Então basicamente os caras estavam bem bravos contra os otomanos. Basicamente era tipo um holocausto da Segunda Guerra Mundial dentro da Primeira Guerra Mundial. Isso daí foi considerado um genocídio de 1915 até 1917. Em 1918, o desespero alemão estava bem grande, pois a Alemanha não tinha mais como ganhar a guerra. Com isso, os alemães começaram a ir com tudo contra os franceses, ou os aliados, a partir de março de 1918. Já que a gente vai perder mesmo, vamos com tudo mesmo. Fizeram isso correndo para evitar que chegassem mais americanos na Europa. As ofensivas da primavera foram algumas batalhas que basicamente a Alemanha conseguiu ganhar, e meio que fizeram os soldados aliados recuarem. Basicamente recuaram um pouquinho lá para a França, e pela primeira vez, desde 1914, a batalha chegou perto de Paris, na França. Os alemães atacavam a cidade com canhões e aviões, tentando fazer a França meio que sair da guerra, só que não deu muito certo. Em maio, começaram a chegar cada vez mais soldados americanos na Europa, meio que basicamente era mais ou menos 300 mil soldados americanos por mês, meio que 10 mil por dia. De 8 a 12 de agosto de 1918, aconteceu a Batalha de Amiens, ou também a Terceira Batalha de Picard, uma das últimas batalhas da Grande Guerra. E essa batalha deu início à Ofensiva dos 100 Dias, ou seja, era o fim da Primeira Guerra Mundial. Os americanos estavam para todos os lados da Europa, colhiam vitórias no Balcãs, no Oriente Médio, na Europa, na França e basicamente em qualquer outro território. O Império Alemão assinou um acordo de paz com a Rússia no Tratado Brest-Litovsk, ou seja, meio que basicamente era a Rússia saindo da guerra. E com isso, os soldados alemães começaram a concentrar todas as suas tropas na frente ocidental, ou seja, lá na França. Os britânicos conseguiram avançar 11 quilômetros, meio que dentro da França, contra a Alemanha. Fizeram vários presos entre os alemães que se rendiam. Com essas batalhas ganhas, a moral dos aliados estava bem grande, fazendo recomeçar as batalhas de Verdun, Arras e Noyos. Desgastados, os alemães não tinham como ganhar mais a guerra e não tinha mais como lutar. Com isso, os alemães assinaram um armistício em 11 de novembro de 1918. Apesar de marcar o fim da Grande Guerra, a ofensiva dos 100 dias, iniciada em Amiens, deixou quase 2 milhões de mortos em pouco mais de 3 meses de luta. Em 11 de novembro de 1918, a Grande Guerra acabou. Às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918, os alemães assinaram um tratado de paz em um trem na França. Era o Tratado de Versalhes. Muitos alemães estavam na França. Quando a Alemanha se rendeu, muitos alemães ficaram bravos. Ninguém invadiu a Alemanha. Começaram a acusar o governo e os judeus de trair o seu povo. Com isso, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o soldado austríaco Adolf Hitler começou a meio que se envolver na política de 1919 até 1933, quando ele virou o Führer da Alemanha em 1934. Muitos impérios acabaram, muitos países nasceram, como por exemplo a Polônia, muitos países do Oriente Médio, a Áustria, a Hungria, a Iugoslávia, Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e vários outros países. A Grande Guerra teve 70 milhões de soldados que lutaram na guerra e 15 milhões de soldados nunca mais voltaram para casa. E depois do fim da Primeira Guerra Mundial, criaram a Liga das Nações, que era tipo a mãe da ONU, a Organização das Nações Unidas, para nunca mais ter uma grande guerra novamente, como a Primeira Guerra Mundial. Só que 21 anos depois, em 1º de setembro de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, com 70 milhões de soldados mortos. Todas as pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial morreram na Segunda, em feitos de comparação. Em 28 de junho de 1919, foi finalizado o Tratado de Versalhes, Tratado de Paz das potências da Europa, que basicamente botaram tudo culpa da guerra em cima da Alemanha, e teve pequenas punições para os seus aliados, como o Império Austro-Húngaro, Império Otomano, a Bulgária e mais alguns outros países. A Alemanha teve que reduzir o seu exército para 100 mil homens, teve que reduzir o orçamento militar, pagar grandes contas para os vencedores, ou os aliados, dar colônias ou territórios para os vencedores, o que gerou um grande problema econômico na Alemanha. Em 1919,
1919, um dólar americano equivalia a 4,5 marcos alemães, que era o dinheiro da Alemanha. Em 1920, um dólar já valia 1 milhão de marcos. Em meados de 1922, um pão custava 428 milhões de marcos. Em 1923, um dólar americano custava 4,2 trilhões de marcos. Com esse 4,2 trilhões de marcos, você conseguia comprar 500 bilhões de ovos em 1913, ou seja, 10 anos antes. A moeda alemã estava super, hiper desvalorizada. A inflação estava a quase 100% ao dia em 1923. Em 30 de dezembro de 1922, foi criada a União Soviética. Lembra lá em 1917, quando a Rússia saiu da guerra? Então, começou a ter vários conflitos internos na Rússia. Com isso, Vladimir Lenin começou a União Soviética. Só que teve um pequeno probleminha. Em 21 de janeiro de 1924, Lenin morreu. Com isso, Joseph Stalin virou líder da União Soviética, ficando como líder até 5 de março de 1953. A União Soviética foi uma superpotência. Lutou contra os Estados Unidos. A URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi acabar só em 25 de dezembro de 1991. Mas aí é só para mostrar, né, o Tratado de Versalhes do lado esquerdo. A imagem não tá muito boa aí, porque basicamente a imagem é bem antiga, tipo, o negócio tem mais de 100 anos, né? E do lado direito está a foto da União Soviética. O bichinho era grande. Parece que não é muito grande, né? Aí meio que pega aí a Ucrânia, a Rússia, e do outro lado da Rússia, basicamente assim. Tipo, a Rússia já é gigante. Aí tinha meio que a Rússia, tipo, tinha a Ucrânia, tinha a Moldávia, tinha um monte de outros países aí que estavam dentro da União Soviética. Teve um cara que poderia ter evitado a Segunda Guerra Mundial, o Henry Thunder, meio que não matou o Hitler, pois o Henry Thunder estava de olho nas trincheiras inimigas, ou seja, da Alemanha, e viu que tinha um soldado que estava desarmado. Meio que esse Henry Thunder poderia ter dado um tiro no Hitler, só que meio que ele falou, não, o cara tá desarmado aí, eu não posso fazer nada. Por isso ele deixou o Hitler ir embora. Por fim, para acabar essa jossa, um país que declarou guerra contra a Tríplice Aliança, ou os Impérios Centrais, foi o Haiti. Sim, o Haiti, lá perto de Cuba, aqui embaixo dos Estados Unidos, tipo um paizinho pequenininho pra caramba que declarou guerra contra a Alemanha. Só que basicamente eles não fizeram nada, só falar, a gente tem mais um país aí, né, que seria assim. E basicamente era só isso, só falar, a gente tem mais um país contra vocês. Esse foi o vídeo da Primeira Guerra Mundial. Então, muito obrigado por todo mundo que viu esse vídeo e os outros vídeos. Desculpa aí por não postar os outros vídeos aí, basicamente em seguidinha, né, eu demorei meio quase 3 anos pra postar a continuação por vir assim, então foi mal aí, então valeu aí e falou!